Olá, galerinha! Hoje em nossa aula de história falaremos sobre os costumes do dia a dia. Acompanhe a explicação na página 10. Várias atividades que fazem parte de nosso cotidiano também eram realizadas por outras pessoas há muito tempo. A alimentação, o modo de se vestir e de falar são exemplos. Cada um desses elementos do cotidiano é compartilhado entre pessoas de uma mesma sociedade e, com o tempo, tornam-se costumes. Vejam alguns exemplos. A imagem retratada mostra uma família tomando café da manhã, o costume de fazer uma refeição todas as manhãs, que é o chamado café da manhã. A outra imagem representa pessoas uniformizadas trabalhando, o costume de vestir uniformes para trabalhar, estudar ou praticar esportes, por exemplo. A outra imagem retrata pessoas em uma praia, o costume de não trabalhar aos domingos, feriados, dedicando esse dia para descanso e lazer. A quarta imagem retrata uma criança se alimentando, o costume de utilizar instrumentos como talheres para levar alimentos até a boca. Que curioso, hashi! Os talheres são instrumentos utilizados para facilitar o ato de alimentar-se. São considerados talheres as facas, os garfos e as colheres, além do hashi, conforme retratado na foto ao lado, que são dois pauzinhos, né? O hashi começou a ser usado há cerca de 4.500 anos na Ásia. Atualmente, esse instrumento é utilizado em muitos países do mundo, entre eles o Brasil, né? Os japoneses, os chineses fazem muito uso desse instrumento. Página 11. Pratique e aprenda. Leia as frases a seguir e assinale aquela que apresenta a definição correta sobre o conceito de costume. Então, vocês vão ler atentamente, né, cada frase e vai assinalar aquela que define o que é costume. Na segunda atividade, você vai marcar um X nos instrumentos que você costuma utilizar durante as refeições. Então, todos aqueles instrumentos que você utiliza durante as suas refeições, vocês vão assinalar com um X. Vamos ouvir com atenção o texto que fala sobre o antigo costume de comer com as mãos, praticado há cerca de 300 anos no Brasil. O brasileiro, em sua maioria, não usava talher, comia de capitão. Era dessa maneira que os africanos escravizados comiam o seu feijão misturado com a farinha de mandioca. Amassavam-no todo com os dedos, formando bolos que depois atiravam à boca com habilidade. Dizia que o uso da colher alterava o gosto da comida. A etiqueta mandava que se comesse apenas com os 3 dedos, polegar, indicador e médio, ou então usando a faca que servia para cortar a carne, levar a comida à boca, palitar os dentes e tirar bicho do pé. A foto atual representa uma pessoa comendo de capitão, e esse costume ainda é praticado por pessoas em muitos lugares do Brasil, de comer utilizando apenas as mãos. Agora, baseado no texto que você ouviu, responda: entre os brasileiros, como era chamado o costume de comer com as mãos há cerca de 300 anos? Por que os brasileiros evitavam utilizar a colher para realizar as refeições? Então, crianças, assim a gente encerra a nossa aula de história. E qualquer dúvida é só me enviar mensagem.